Olá, tudo bem? Se você chegou até aqui, significa que você está no final do módulo 10. Eita! E a ansiedade, a alegria e o orgulho de você mesmo. Tenho certeza que foi uma jornada e tanto até o módulo 10. Nós estamos nos encaminhando para o módulo 11. E quanta água já passou por debaixo dessa ponte, hein, simpatia? Quanta coisa você já desconstruiu, quanta coisa você já colocou na sua cabeça, quantas coisas você já aprendeu e aprendeu sobre você mesmo. Eu sempre falo que aprender uma nova língua é uma jornada muito interessante para dentro, porque você começa a aprender sobre as suas vulnerabilidades, os seus limites, a sua capacidade de motivar, a sua capacidade de disciplina. É sempre importante lembrar que quando falta motivação, a disciplina precisa estar lá para que você consiga alcançar os seus sonhos, né? E eu estou muito feliz que você esteja aqui. Nós estamos chegando esta é a última aula do módulo 10. Você vai ter mais um contato com uma atividade do módulo 10, mas não aula. Então significa dizer que estamos próximos do nosso penúltimo módulo. E aí, qual é a sensação? É muito importante que se você tenha sentido, porventura, de que você não evoluiu, você precisa voltar para dentro e pensar, o que eu fiz? Eu fiz todas as Mirror Conversations? Porque tem muita gente pensando, Mirror Conversation é só ler. Não, é ler, gravar, se ouvir falando, se entender enquanto falante, anotar o que tá bom, o que precisa melhorar. É um processo. Não existe essa coisa de pular de zero para o tudo de uma hora para outra. Você precisa passar por esse processo. Bom, estou muito feliz que você esteja por aqui e hoje já vou começando com 2 tempos verbais importantes. Vamos relembrar o que a gente já tem de tempo verbal até aqui. A gente já conheceu o verbo to be, que apesar de não ser um tempo verbal, é um verbo que se apresenta em 3 formas diferentes. No presente, no passado e no futuro. A gente já viu também o presente simples. Nós já vimos o present continuous, nós já vimos o passado simples, o passado continuous, o passado perfeito, que é o present perfect, e o passado perfeito continuous, que é o present perfect continuous. E hoje, eu quero que você dê uma olhadinha, porque hoje a gente quer falar sobre, eu vou falar com vocês sobre o passado perfeito e o passado perfeito continuous. Hoje nós vamos ver o past perfect e o past perfect continuous. Conhece? Não conhece? Então a gente vai fazer isso hoje. Hoje é o dia da gente poder discutir um pouquinho mais e aprender sobre eles. Então vamos embora. Primeira coisa, quem é o past perfect? Quando é que eu uso? Bom, o past perfect a gente vai utilizar, deixa eu acionar minha canetinha aqui. Vou colocar ela de preto. Deixa eu ver, cadê a cor? Preto, fica melhor para riscar. Então, a gente vai utilizar o past perfect para falar de algo que aconteceu e terminou antes de algo no passado. Oi? Pensa no seguinte, 2 ações no passado, uma aconteceu e terminou antes dessa outra ação também no passado começar. Te dar exemplos. Quando eu cheguei na festa, Ana Paula já tinha saído. Ana Paula já tinha saído quando eu cheguei na festa. Veja, eu cheguei passado. Na festa, Ana Paula já tinha saído. Passado também. 2 ações no passado. Eu gosto de chamar o past perfect do passado do passado. Porque se tiver mais passado possível, é esse cara. Então, a gente vai pensar nele sempre com essa ideia de o que puder de mais passado no mundo é esse cara. Vamos dar uma olhada em como é que ele se apresenta. Então, eu tenho uma ação, vamos dar uma olhada aqui, como se aqui fosse futuro, pro lado daqui, certo? O now é o presente e toda essa ideia daqui tá no passado, ok? Acompanha, tá no passado, past. Então, a frase é She had left when he arrived. She had left when he arrived. She left. Ela saiu no passado, ó. Ela deixou o lugar. He arrived. Passado também, ó. Aí a gente presta atenção que esse passado tem ED, então o meu verbo é regular. Esse não tem, então o meu verbo é irregular. Então, não depende se o verbo é regular ou irregular para fazer uma situação como essa. Quando eu cheguei,
Ana Paula já havia parido o bebê. Então, Ana Paula pariu e eu cheguei. Passado, passado. É essa a ideia. Carnaval de Salvador. Quando eu cheguei na avenida, Ivete Sangalo já havia passado. Então, Ivete passou, eu cheguei, passado também, depois que ela passou. Para formar esse tempo verbal em inglês, o passado do passado, a gente vai utilizar o nosso past perfect. Essa é a ideia do passado, ok? Beleza. Bom, vamos dar uma olhada então como é que ele se estrutura. Qual é a forma? Já entendi, Teacher Lori, que eu vou utilizar o past perfect. Toda vez que eu falar de duas ações que aconteceram no passado, uma delas começou e terminou no passado, quando a outra começou também. Então, é o passado do passado. Qual que é a minha estrutura? Vamos dar uma olhada nessa frase? Olha lá. They had finished when I got there. They had finished when I got there. Então, eles haviam terminado quando eu cheguei lá. Primeira coisa, para minha estrutura, eu preciso de sujeito. Ó, tá aqui na corzinha para vocês. Subject. Depois eu preciso do código. Lembrando que os tempos verbais que tem a palavra perfect, o código será have or has. Has eu vou utilizar para he, she and it. Ok? He, she and it. De novo, tempos verbais terminados em perfect, que tem esse nominho perfect. Quem é o meu código? Have or has. Mas se eu estou falando de passado, eu preciso dar uma olhada quem é o passado do verbo have. É had. Ok? Então, se o meu tempo verbal for past perfect ou past perfect continuous, quem é o meu código? Had. Ok? Então, they had finished. O que eu tô vendo aqui? Eu tô vendo o verbo to finish no particípio passado. Teacher Lori, quem é o particípio passado? Na sua listinha de verbos, nós temos 3 colunas. A última coluna é o particípio passado. Essa ideia de terminado, falado, andado, comido, bebido em português, ok? Então, they had finished when I got there. Eles haviam terminado quando eu cheguei lá, é o complemento. Mas aí eu vejo, ó, que o verbo to get tá aqui no passado. Por quê? Porque trata-se de duas ações no passado, ó. Uma ação no passado, eu cheguei lá, eles haviam terminado outra ação no passado também. Virou uma bagunça esse quadro, né? Risquei tudo, mas acho que deu para entender. They had finished when I got there. Eles haviam terminado quando eu cheguei lá. Beleza. Isso nos leva ao nosso verb conjugated. Mas só isso? Só isso. Agora chegou a sua hora de colocar em prática. Então, a estrutura na afirmativa é essa aqui. I had nananã, you had nananã, he had nananã, she had nananã, it had nananã. Quem é esse nananã que eu tô falando? É o verbo no particípio passado. Então, volta para sua listinha de verbos e dá uma olhada na estrutura dos verbos no particípio passado. Para negativas, eu vou simplesmente aplicar o not. Onde? Exatamente aqui. Atrás do had. I hadn't ou I had not finished. Eu não havia terminado. I had not finished when my mother got there. Eu não havia terminado quando minha mãe chegou lá. Para fazer perguntas, pega o código, arrasto para frente. Percebe que se a gente for olhar, a ideia é sempre a mesma? Para fazer pergunta, eu vou colocar o código na frente. Para negar, eu vou aplicar o not no final do código, logo após o nosso código. Beleza? Em mente, vamos caminhando. E aí, o que eu tenho mais? Nós temos o past perfect continuous.
Bom, o Past Perfect Continuous, ele é usado para falar de ações no passado e clarificar a sequência de fatos. Então, mostra que uma coisa aconteceu depois da outra. Vamos dar uma olhada. Eu vou usar o Past Perfect Continuous para falar da duração de uma atividade que continuou até um específico ponto no passado. Dá uma olhada. They had been drinking for 5 hours when I arrived. They had been drinking for 5 hours when I arrived. Eles haviam bebido eles estavam bebendo, essa ideia, eles estavam bebendo por 5 horas, quando eu cheguei. Então, eles haviam nesse movimento de beber, durante 5 horas, misericórdia. E eu cheguei. Vamos dar uma olhada de como é que isso se estrutura num desenho. Olha lá. They had been swimming in the water for 2 hours when they were rescued. So here I have the future. Okay? Here I have the present. And here is the past. So my activity, a minha ação, estava acontecendo aqui, toda no passado. O past perfect, passado. Ok? E o que é que eu tenho de código de past perfect? Lá no past perfect puro, had. No past perfect continuous, had been. Had been. Ok? Had been. Então eu digo, they had been swimming in the water for 2 hours when they were rescued. Eles estavam, nadando. Aqui eles começaram a nadar 2 horas antes. Aí eles passaram essas 2 horas nadando. Até que num determinado momento, 2 horas depois, é como se ele tivesse começado a nadar 2 horas, 2 horas depois, eles foram resgatados. Ok? So, for example, I can say, I had been working here alone for 3 hours when they started to help me. Eu estava trabalhando aqui por 3 horas sozinha quando eles começaram a me ajudar. That's the idea. Ok? Let's take a look at the form. Vamos dar uma olhada na forma. Então, nesse contexto do continuous, eu tenho 2 códigos. Vocês estão vendo que eu sempre estou apresentando só a forma afirmativa, porque a estrutura que vocês precisam conhecer está aqui. No restante, a gente já entendeu como é que funciona a negativa e interrogativa, né? Então, olha lá. He, subject, had, e muitas vezes eu posso ver assim, ó. Ai, Teacher Lauren, é verdade. Eu posso ver na forma contracta. Hid. He had, hid. Teacher Lauren, e como é que eu não vou confundir com esse daqui, ó? Que é he would. A estrutura vai te ajudar. Como assim estrutura? O restante da frase, gente. Então, em que momento que eu vou perceber que esse hid do he plus would é diferente desse hid plus had? A estrutura. Então, vamos conhecer a estrutura desse he had, desse hid aqui, que a gente não erra mais. A estrutura é o sujeito, olha ele aqui, depois o código, o primeiro código que é had, eu sei porque eu sei que tendo perfect, past perfect, como aqui em cima, ó, tô riscando aqui em cima, past perfect, eu sei que meu código vai ser had. Mas depois eu tenho a palavra continuous, então eu preciso de outro código. Eu vou precisar do been plus um verbo plus ing. Então, ó, outro código. Had been, ó, o verbo cry, ing, when I arrived. Então, he had been crying when I arrived. Aqui a gente poderia botar um tempo, né? A gente poderia ter dito assim, he had been crying for 5 hours when I arrived. Então, ele estava chorando, ele vinha chorando por 5 horas quando eu cheguei. Passado, passado. 2 ações no passado. Então, é a estrutura que vai me dizer. Quando eu digo he would like, ele gostaria, ó a estrutura. Tem been, ing aqui? Não.
Então, se eu ver assim, ó, he'd like, eu tenho certeza que é he would. He would like. Mas se eu vejo he had been swimming, been drinking, então não é would, é he had. Ok? Então é importante manter isso em mente, tá? Então, quando é que vai ser he had? Quando é que vai ser he would? Isso leva, gente, ao nosso verb conjugator. Passa o olho no verb conjugator. Gente, é igual. O que é que eu peço para que vocês façam, que é muito importante? Apliquem. Vai para sua lista de verbos. Gasta um tempo. Esse é um tempo investido em você. Todos os dias eu vejo as mesmas histórias, pessoas perdendo oportunidades de trabalho por conta do inglês. Não seja mais um. Senta, pega a lista de verbos, olha, monta suas frases. Tá aqui. Você só vai mudar onde está escrito verbo e vai colocar o seu verbo. E, obviamente, mudar o seu complemento, né? Se você quiser dar outro complemento. No mais, não precisa de mais nada. Ai, Teacher Lori, mas você fala isso de um jeito que parece ser tão simples. Não é que seja simples, gente, é que não é complexo. Ok? Não é. Passa o olho. Por que eu não estou dizendo que é simples? Porque você precisa partir para ação. Você vai precisar fazer. Então não é simples, tá? Porque se fosse simples todo mundo estava fazendo. Mas não é complexo. Por quê? Porque você está olhando, você está vendo a estrutura. Peguei a lista de verbos, comecei a aplicar, vai na mão. Faz um trabalho mecânico também, é importante. Lembre-se, essa é a fase dedutiva. É a fase de você estudar gramática. Você passou 3 semanas sem estudar gramática. 3 semanas vendo a gramática em contexto. Maravilha! Mas agora chegou a hora de você sentar o seu bumbum na cadeira para estudar gramática, tá, simpatia? Então, na hora da gramática, mete a mão. Ah, tá, então é assim, deixa eu ver como é que faz, vou gravar, vou colocar no meu caderno, vou me ouvir falando isso. É muito importante que você passe por esses processos, entenda cada um desses processos. Por quê? Porque tem a hora da gente fazer Anki, tem a hora da gente fazer Mirror Conversation, tem a hora da gente fazer Copymakers, tem a hora da gente fazer... e tem a hora da gente estudar gramática. Então, vocês percebem que a gramática que eu trago para vocês aqui é bem mais simplificada, mais enxuta e utilizada para conversação direta. A gente não necessariamente tem deverzinho para fazer. E isso faz com que você se sinta mais à vontade. Mas é muito importante, chegou aqui, ó, no Verb Conjugator, tasca-lhe o dedo, tá? Estuda, faz a sua parte, é muito importante. Beleza? A gente fica por aqui. É isso por hoje. Eu vejo você na próxima aula. Se cuida! Tchau, tchau!